O assunto que eu queria conversar com vocês hoje não está, propriamente não chegou a ocupar as manchetes e tal, pingou em vários jornais no fim de semana, que é um movimento de advogados importantes e também de juristas, enfim, de acadêmicos da área do direito, reunindo gente de universidades como a USP, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Mackenzie aqui de São Paulo, reunindo um grande número de advogados com a intenção de criar um instituto destinado a reagir ao que eles consideram ataques dos responsáveis pela Operação Lava Jato contra as garantias legais que asseguram o direito de defesa. Neste núcleo de advogados fazem parte, claro, muitos importantes advogados criminalistas que estão aí atuando com clientes da Lava Jato, né? É bem importante esse núcleo dentro da formação desse grupo de advogados que tem como objetivo, portanto, criar um instituto, e este movimento seria uma espécie de reflexo do desconforto que esses advogados vêm sentindo com o que entendem ser uma ação pouco efetiva da OAB na defesa das prerrogativas que esses advogados entendem vir sendo agredidas pelas investigações da Lava Jato, pelos juízes, pela Procuradoria-Geral da República, pelos procuradores federais. No fundo, o que eles estão dizendo, de forma uníssona, é que a condução da Lava Jato vem atropelando direitos de defesa, prerrogativas dos réus, investigações, procedimentos de investigações e tudo mais, protocolos e tal. E aí estaríamos diante, como diz o advogado, o eficiente, o competente advogado do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o senhor Cristiano Zanin, os réus, no caso, referindo-se a Lula, eles estão sendo pré-julgados. Agora o ministro Fux deu declarações nestes dias, agora no fim de semana, pelo menos foi quando eu li, que discutindo em tese a questão da condenação em primeira instância, o Fux colocou um ponto no debate que é o seguinte: se um presidente da República, uma vez aceita a denúncia contra ele, vocês viram essas tentativas agora na Câmara dos Deputados, se aquela denúncia fosse aceita pelo Supremo Tribunal Federal depois da autorização da Câmara, que não foi dada, o que determina a Constituição? O presidente da República tem que se afastar do cargo até que o processo seja julgado. Ele é afastado por 180 dias, se não me falha a memória. Isto valeu para Dilma Rousseff. Vocês lembram que quando foi aceita a denúncia contra a Dilma nos primórdios do processo contra o impeachment, quando o processo foi instaurado formalmente, o que teve que fazer Dilma Rousseff? Afastou-se do cargo. Perdeu o cargo definitivamente quando o Senado entendeu que o impeachment tinha que ser aprovado. Mas até então ela estava apenas afastada do cargo. O que disse Luiz Fux? Se o presidente em exercício, uma vez considerado réu num processo, formalizada sua condição de réu num processo, não pode continuar à frente da presidência da República, ou seja, se você toma uma intervenção desta gravidade para cumprir este preceito legal, não faz sentido, em tese, disse Fux, que um candidato possa ser candidato sendo réu. Claro, porque ele é candidato a quê? À presidência da República. Se ele se torna presidente da República pela via eleitoral, entende o ministro Luiz Fux, ele será presidente e réu ao mesmo tempo. Mas a Constituição não permite que o presidente seja réu, determina que ele se afaste. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, colocou esse assunto em discussão. E me parece mais do que pertinente. A reação do Cristiano Zanin, advogado do Lula, repito, habilidosíssimo, foi mais uma vez colocar uma reação nas manchetes como se o seu cliente fosse vítima de uma grande perseguição legal que junte juízes e procuradores federais no esforço de afastá-lo do jogo político, do jogo eleitoral. Parênteses para dizer que eu torço para que Lula seja candidato, porque entendo que a derrota de Lula tem que se dar pelas urnas, para virar a página do ciclo petista no poder. Afastar Lula dessa disputa por outra forma de impedi-la é deixar o seu cadáver ambulante aí perturbando a vida nacional. Então que Lula enfrente as urnas e colha nas urnas o resultado daquilo que semeou.
Se ele ganhar, que o país enfrente essa realidade. Mas eu, pessoalmente, acho que ele não ganhará. De qualquer maneira, prefiro tê-lo candidato do que não tê-lo. Fecha parênteses. A discussão colocada por Fux não tem nada de persecutória, não tem nada de prejulgamento. É uma colocação pertinente, jurídica, né, de uma discussão que está colocada aí. Como é que você faz se quando é presidente da República você afasta quando é réu? Como é que você mantém um candidato à presidência da República sendo réu? E se ele ganhar, ele não pode tomar posse, pois ele é réu. Essa é a discussão que o ministro Fux colocou. Mas mais do que essa tese, me interessa concentrar a nossa conversa nesta reação, né, indignada, afrontada dos advogados, dos grandes escritórios, das grandes figuras, dos acadêmicos, porque estão perseguindo os réus da Lava Jato e etc. Aí eu me fixo aqui nas observações feitas por outro magistrado, que é o relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, da 4ª Região, a quem compete julgar em segunda instância os recursos, né, das condenações originadas lá pelos juízes federais, o Moro, no caso. O desembargador federal João Pedro Gebran disse o seguinte: a Lava Jato corre risco, está correndo riscos. As pressões, as articulações das forças que a Lava Jato atingiu e ineditamente colocou no banco dos réus, ou nos processos, ou sob suspeita, etc. e tal, essas forças são gigantescas, tão gigantescas que jamais foram alcançadas pela justiça brasileira, a despeito do Brasil ser um país corrupto historicamente. Nunca se colocou ninguém grandalhão, nem médio na cadeia. Ele próprio diz o seguinte: enquanto vigoraram as regras que agora os advogados tanto reclamam e os políticos tanto tentam atacar, nenhum figurão de colarinho branco, nenhum figurão com dinheiro para contratar bons advogados foi para a cadeia nesse país. Essa é uma verdade. Então, é impressionante que os ilustres advogados estejam junto com outras alianças, inclusive na imprensa, inclusive fora do meio jurídico e tal, o esforço que fazem para colocar estas quadrilhas que notoriamente assaltaram e assaltam o Estado brasileiro na condição de vítimas. Mas vítimas de quê? Quantos senadores, quantos ministros, quantas figuras de fato estão na cadeia cumprindo pena? Você encontra ali o gaiato do Cunha, que está ali preso, o gaiato do Cabral. Estou chamando de gaiato porque são porcos. Fizeram tanta bandalheira explícita que seria impossível que nem eles fossem para a cadeia. Quem que está na cadeia? O Palocci negociando delação premiada, o Marcelo Odebrecht, que confessou uma quantidade de crimes que faria inveja à soma das quadrilhas. Então é o seguinte: quem é exatamente que está sendo tratado como vítima de uma perseguição? Quem é que está cumprindo pena aí? Qual é o ministro que está em cana? Qual é o governador que está em cana? Qual é o senador que está em cana? Qual é o deputado federal que está em cana? Quem é que está em cana para esses advogados estarem derramando sua erudição em cima de uma articulação para a defesa dos direitos? Direitos de quem? Que direitos estão sendo agredidos? Vocês querem ver a cereja do bolo dessa conversa? Vejam como é que são interessantes as lógicas da defesa que eles tanto se empenham em preservar. O Gedel Vieira Lima foi flagrado com 51 milhões de reais em espécie dentro de um apartamento que ele e o irmão dele usavam em Salvador. Um ministro de Estado, já estava afastado à época, e um deputado federal em pleno exercício do mandato. 51 milhões de reais. No ranking mundial dos assaltos a banco, se você converter isso em dólar, ô Felipe Bueno, nós estamos, neste caso, com o 7º maior assalto a banco do mundo, em todos os tempos. 7º. Aliás, você inverte a tabela. Ele é o 3º maior assalto a banco do mundo. Ele supera outros 7 dos 10 maiores. Pois bem, flagraram essas figuras com esse... Não é nem o batom na cueca, é a fábrica inteira de batom na cueca. O que querem agora os advogados? Anular o flagrante. Os advogados do senhor Gedel Vieira Lima querem saber quem telefonou para a Polícia Federal e revelou a existência daquele caixa forte dos irmãos Vieira Lima em Salvador. Porque eles entendem
que se esta denúncia não cumpriu o rito adequado e passou pela rebimboca da parafuseta e a ligação não sei o quê e não foi autorizado, o flagrante seria inválido. Olha que loucura, que ponto nós... Este instituto que eles estão querendo criar tem essa lógica como essência. Esse discurso de que a turma da Lava Jato está sendo perseguida, coitadinha, que a Lava Jato comete excessos, o cometeu aqui e ali, sem sombra de dúvida. Estamos diante de uma guerra contra um inimigo que o país jamais conseguiu olhar nos olhos, sequer, que dirá enfrentar. Não haveria de se encontrar uma operação dessa dimensão envolvendo esta quantidade de ações e de investigações, de procedimentos e de julgamentos, sem que aqui e ali não pudesse ser observado um erro, um equívoco, etc. e tal. Mas essa discussão de colocar a Lava Jato no banco dos réus é uma inversão absoluta. Querem colocar a Lava Jato no banco dos réus e tirar do banco dos réus essas quadrilhas todas, com figuras como essa, com flagrantes como esse. O advogado do ex-ministro Gedel Vieira Lima quer confirmar a informação sobre a operação para, com isso, anulá-la. Eles entendem que se a informação se deu de forma anônima, não pode ter uma informação anônima que resulte num flagrante de um ministro de Estado e um deputado federal com 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Olha que loucura! Olha a lógica jurídica, acadêmica das figuras. Parabéns, cavalheiros. Vocês são maravilhosos. Agora, para melar essa tentativa do advogado, a Band News FM conseguiu aqui, já temos aqui a comprovação de como é que se deu a denúncia do flagrante, que levou ao flagrante de Gedel Vieira Lima numa gravação exclusiva. Pode soltar aí para todo o Brasil. Polícia Federal, bom dia. Eu queria fazer uma denúncia. Ah, pois não. Que denúncia, minha senhora? É que há um apartamento aí em Salvador que funciona como se fosse um banco. O Banco do Brasil, o Banco Central. Tem muito dinheiro lá dentro. Mas qual é o problema, minha senhora, de dinheiro dentro de um apartamento? Todo mundo guarda dinheiro dentro do seu próprio apartamento. Não. São 50 milhões. 51 milhões. Tudo em nota de 50 real e de 100 real. Eu não vi, mas a moça que faz a faxina aqui em casa é a mesma que faz a faxina nesse apartamento. Tem um molho de dinheiro, tudo amontoado. Pois não, a senhora pode dar o endereço para nós? É o apartamento daquele gorduchinho que parece um porquinho, que é ministro do Temer. Então a gente vai verificar. Então está bom. Muito obrigado. Hasta logo. Pronto. Tá aí. Qual é o crime nessa denúncia? Vamos supor que a denúncia tenha sido anônima. Eu acho, essa voz aí parece da minha mãe. Sim. Um pouco rouca. A dona Mercedes é que eu acho que ligou. O sotaque é um pouco dela. Estava gripada. Mas vamos supor que o vizinho foi ao banheiro tomar um banho, pela janela do banheiro, olhou a chegada de uma mala, 2, 3 malas de dinheiro. Aí ligou para a polícia, não quer se indispor e disse, olha, eu estou vendo aqui uma mala de dinheiro com mais de 10 milhões de reais no apartamento do ministro e do deputado. Aí a lógica dos advogados do Instituto de Defesa das Prerrogativas, não sei o quê, blá, 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 é a seguinte, mela a denúncia. Mas por que vai melar a denúncia? Não está lá o dinheiro? Não está lá o ministro? Não está lá o deputado? Isso não é um escândalo? Não, mas aí não atendeu ao princípio da denúncia, porque não pode... Ah, para com isso, minha gente. Eu quero saber o seguinte, se não tiver bala na agulha, não contrata essas figuras maravilhosas do direito brasileiro. Se não contratar as figuras maravilhosas do direito brasileiro, vai tomar cacete no lombo até enjoar. Vai puxar cadeia bonita, em prisão comum, sem home theater. E eu quero saber o que fizeram esses ilustres cavalheiros, enquanto a realidade prisional e processual do Brasil não incomodava clientes tão endinheirados. E vá saber qual é a origem do dinheiro que paga os honorários, hein, minha gente? Vamos lá.